E aí, excelentíssimos, como vocês estão? Eu sou o Caio do Jogada Excelente, e hoje eu vim falar pra vocês sobre um assunto que eu pensei muito durante a semana se eu ia fazer ou não um vídeo sobre ele, porque eu quero muito que vocês peguem a mensagem certa desse vídeo. Então, eu vou tentar me expressar da melhor maneira possível. Nesse final de semana, nos dias 23 e 24 de agosto, vai acontecer o Max Encerramento, que é um apêndice do GoFest, e vai ter o lançamento do Eternatus. Em todos esses anos que eu jogo Pokémon GO, mesmo antes de criar conteúdo, essa é a primeira vez que eu decido não participar de um evento. Claro que eu já deixei de participar porque eu tava doente, eu tava no hospital, tinha um compromisso que não dava pra adiar, mas deixar de fazer por querer mesmo, essa é a primeira vez. E por que isso? Porque eu não concordo como jogador, não só como criador de conteúdo, como esse lançamento está sendo tratado pela desenvolvedora do jogo. Seja Niantic, Scopely ou a equipe do Pokémon GO que tá indo de uma empresa para outra, enfim. Eu não acho justo o que eles estão fazendo com esse lançamento. Para você entender, eu vou explicar sobre esse lançamento do Eternatus. Você consegue ele através do passe Max Encerramento que você pode concluir durante o final de semana. E ele tá na recompensa grátis, o que poderia ser muito legal. Só que o Pokémon GO decidiu é que, como o Eternatus é um Pokémon muito forte, além de você só conseguir um dele, como se ele fosse um Pokémon mítico, você vai precisar gastar mais doces para fortalecer ele. O que no começo eu até pensei assim, sei lá, justo, mas eu esperava que fosse algo tipo o dobro de doces de um Pokémon normal. Eu jamais imaginei que seriam 8.900 doces normais e mais 8.900 doces GG. Por que 8.900? Porque 890 é o número do Eternatus na Pokédex, então eles até poderiam ter feito 890 doces, mas não, é 8.900. Aí a Niantic falou que não era pra gente se preocupar porque as batalhas do Eternatus iam dar muito mais doces que o normal. Aí eu falei, então beleza, vai ser meio que numa escala. Se normal a gente precisa de uns 296 doces de um Pokémon e ganhamos 3 em raids, aqui a gente vai ganhar uns 300, 500 doces. É mais pra escalonar a parada e dar uma dimensão de grandiosidade pra ele. Mas infelizmente, mais uma vez não foi assim. Antes desse evento no dia 23 e 24, quem tava lá no campeonato mundial conseguiu pegar o Eternatus de forma antecipada e também fazer batalhas pra ganhar doces dele. Lá no Mundial, ele tava dando em média 100 doces e 50 doces GG. E mais uma vez, eu querendo acreditar na bondade do Pokémon GO, pensei, eu acho que tá vindo essa quantidade porque eles não querem deixar quem tá lá no Mundial muito na frente dos outros jogadores, mas no evento Max Encerramento, a quantidade de doces deve ser maior. E mais uma vez, eu estava errado, porque a quantidade de doces é a mesma, é uma média de 100 doces normais e 50 doces GG por batalha. Eu ia fazer esse vídeo logo depois que essa informação da quantidade de doces que tava dando lá no Mundial saiu na internet, mas eu pensei assim, eu vou esperar porque eu acho que no Max Encerramento a quantidade vai ser maior e não faz sentido eu vir aqui e falar pra vocês que é um absurdo e causar esse caos assim, e depois chegar na hora do evento Max Encerramento e a quantidade seria maior. Mas como a quantidade é a mesma, aqui estou. Eu vou fazer um cálculo para vocês entenderem a dimensão da parada. E já deixa eu começar falando que se você quer sim pegar o Eternatus e quer fazer as batalhas necessárias para você conseguir fortalecer ele, e não importa quanto você vai gastar, isso é uma decisão sua. Eu já falei aqui que só você sabe o que você faz com o seu dinheiro, e se você quer gastar dessa maneira, tudo bem também. Mas como esse é o meu canal, então eu vou expor a minha visão. Então vamos lá para fazer algumas contas. E lembrando que eu sou de humanas, tá? Então essas contas podem ter uma margem de erro para mais ou para menos. E se você não quiser ver o processo dessas contas, quiser ver só o resultado, esse vídeo vai estar separado por capítulos, então é só você pular. Bom, o passe Max Encerramento tá no jogo com 2 trilhas, né? Uma grátis e uma paga. Se você quiser as recompensas da paga, você tem que comprar o passe que custa R$ 28,90. Na versão grátis do passe, completando ele inteiro, você vai receber 900 doces do Eternatus, 2.400 partículas e nenhum doce GG. Na versão paga, você ganha 6.641 doces, mais os 900 da grátis, porque você também recebe as recompensas grátis, o que dá 7.541 doces. Também recebe 6.400 partículas, mais as 2.400 grátis e 890 doces GG do Eternatus. Lembrando que para você fortalecer o Eternatus no máximo, você vai precisar de 8.900 doces normais e 8.900 doces GG. E já que o Eternatus é um Pokémon tão forte assim, é claro que você vai querer fortalecer ele, né? Levando em conta a quantidade de doces que você vai receber no passe, aqueles 7.541, ainda vão faltar 1.359 doces normais e 8.010 doces GG na versão paga. Na versão grátis vai faltar 8.000 normais e 8.900 GGs.
Para conseguir essa quantidade de doces, já que cada batalha tá dando 100 doces normais e 50 GG, na versão paga, depois daqueles 7.541, você ainda vai ter que fazer 161 batalhas max para conseguir fortalecer o Eternatus no nível 50. Na versão grátis, se você não comprar o passe, vão ser 178 batalhas. Isso em 2 dias. Porque a gente não sabe quando ele volta, né? Então, ó, melhor correr com isso. A quantidade de partículas que você precisa para fazer essas 161 batalhas, sabe quanto é? 120 mil partículas. 120 mil partículas. Eu vou ser muito bonzinho aqui e vou contabilizar as partículas que você consegue grátis nesses 2 dias de evento. Na versão paga do passe vão ser 8.400, mais 3.200 que você consegue no sábado pegando em ponto de energia, porque o limite foi aumentado para esse evento, e mais 3.200 no domingo. Ainda vão faltar 104.800 partículas, e essas vão ter que ser pagas. Aí, meu amigo, sabe aquele pacote da loja que tem 2.400 partículas por 425 Pokémoedas? Você vai ter que comprar ele 44 vezes para fazer essas batalhas, o que vai dar 18.700 Pokémoedas. Se eu for lá na loja do site do Pokémon GO, onde as Pokémoedas são mais baratas, e olha que eu tô te ajudando a economizar aqui, hein? O melhor a fazer é comprar um pacote de 15.500 moedas, um de 2.700 e outro de 600. O que vai dar R$ 239,70. Isso se você já tiver gastado os R$ 28,90 do passe. Porque senão, você vai ter que gastar pelo menos R$ 306,70 em dinheiro real para conseguir fazer essas 175 batalhas. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de falar, porque isso daqui é o custo se você estiver fazendo todas essas batalhas presencialmente, porque se você for fazer à distância, você tem que somar o valor do passe de raid à distância nessa conta. Mas essa é fácil. Um passe para cada batalha, são 161 batalhas, você vai ter que comprar o pacote com 3 passes 54 vezes. Cada pacote são 525 moedas, vezes 54, dá 28.350 moedas, então isso vai dar mais R$ 383,80. Vocês estão entendendo que se você quiser fortalecer um Pokémon, uma unidade de Pokémon, você vai ter que gastar, além daqueles R$ 28,90, mais R$ 240, isso se for presencialmente, ou R$ 620 se quiserem fazer isso de forma remota. Mas você acha que acabou? Porque isso é para fortalecer só o Eternatus, para colocar ele no nível 50. Se você quiser liberar e fortalecer os movimentos max dele, aquele ataque, escudo e cura, vai precisar de mais 8.000 doces e 960 doces GG. O melhor custo para você fazer esses doces, além de ter que fazer mais 80 batalhas em 2 dias, é de mais R$ 191,90. Presencial, ou você adiciona mais um pacote de 191 em cima desse 191 para você conseguir fazer isso de forma remota. Ou seja, falando de uma forma resumida, o custo para você fortalecer só o Eternatus fazendo batalha presencial é de R$ 240. Se você for fazer remoto, é R$ 620. Ou se você quiser fortalecer o Eternatus e os golpes dele, o custo presencial disso vai ser de R$ 430. Ou se você for fazer só de forma remota, sabe quanto você vai ter que desembolsar? R$ 1.007. Ah, fora os R$ 28,90 do passe. Falando realisticamente, eu nem sei se dá pra fazer 240 batalhas max em 2 dias, mesmo que você tenha grupo pra fazer ela sem parar, ela é uma batalha mais demorada do que uma raid normal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não é só sobre o dinheiro, porque existem pessoas diferentes no mundo, com realidades financeiras diferentes, com prioridades de vidas diferentes, mas eu acho que isso que o Pokémon GO tá fazendo pode se tornar uma coisa muito perigosa. Eles estão manipulando esse sentimento de FOMO para que as pessoas fiquem com medo de ficar sem algo que parece ser muito grandioso. O FOMO é uma sigla em inglês que quer dizer Fear of Missing Out, ou algo como medo de ficar de fora, ou medo de não participar de alguma coisa que está acontecendo naquele momento, e é muito comum hoje em dia. As pessoas têm medo de não comprar alguma coisa ou não entrar numa trend, porque para ela é como se ela não tivesse pertencendo àquela comunidade que é importante para ela. É como se ela tivesse que participar daquela coisa para não se sentir excluída. Dando um exemplo muito recente, foi por isso que o Morango do Amor fez tanto sucesso,
porque as pessoas viram aquilo viralizar tanto na internet que elas tinham que comer aquele doce maravilhoso para que elas também pudessem postar, para que elas também pudessem comentar com os amigos e não sentirem que elas não fazem parte daquilo, como se tivesse sido excluída mesmo. Eu vi gente na internet fazendo um vídeo assim: ah, mas eu nem gosto de morango, mas eu comprei para experimentar. Se você não gosta de morango, por que você vai comprar um negócio de morango só porque tá viralizando na internet? E aqui é a mesma coisa. O Pokémon GO cria essa ideia de que o Eternatus vai ser o melhor Pokémon, o Pokémon mais forte, dá esse status de quase mítico pra ele, já que você só pode ter um por conta e não pode nem trocar com amigos, pra que você pense que se você não pegar ele, a sua conta não vai ser boa, ela não vai ser forte. Sabe o que vai mudar na sua conta se você não pegar esse Pokémon? Nada. Absolutamente nada. Ai, mas se eu não pegar esse Pokémon, a minha conta não vai ser boa, não vai ser forte. Por conta de um Pokémon? A sua conta não vai ser boa por conta de um Pokémon. Ah, mas eu quero ter pra valorizar a minha conta. Isso é uma coisa que eu escuto bastante. Meu amigo, sabe quando você vai conseguir vender essa sua conta? Acho que eu não preciso nem falar, né? O que eu quero dizer é que não vai fazer diferença nenhuma se você tem um Eternatus ou não. Eu acho que é até válido ali você fazer algumas batalhas pra conseguir chegar no rank 60 do passe e registrar ele, já que ele tá na trilha grátis. Mas se você não pegar ele, também não tem problema nenhum. E não é só pra ele, isso é pra qualquer lançamento que vier por aí e for abusivo desse jeito. E eu vou deixar bem claro aqui que o meu intuito com esse vídeo não é pedir pra gente fazer um boicote ao jogo, porque eu sei muito bem que isso não funciona. Mas é pra que a gente consiga, primeiro, enxergar muito claramente o que tá sendo feito, e segundo, para que você entenda que tudo certo, tudo bem se você não conseguir participar de um evento ou não conseguir pegar um Pokémon. A gente não precisa ter essa ansiedade toda que se você não conseguir um Pokémon ou não conseguir participar de um evento, isso vai influenciar muito negativamente na sua vida. Porque vamos lembrar que esse jogo deveria ser lazer, deveria ser um hobby, e não esse desespero todo para conseguir as coisas. Então, joga do jeito que dá, participa só dos eventos que você achar interessante. Não tem necessidade nenhuma de você se forçar a fazer uma coisa que você não tá gostando ou não tem o mínimo de entusiasmo. Vê lá na página ou aqui no YouTube os eventos que vão acontecer, os chefes de raid que estão para chegar, se tem alguma coisa nova que te anima, mas não faz nada disso por obrigação. Porque nesses casos, como o Eternatus, você pode acabar saindo muito prejudicado. Eu espero muito que vocês tenham pego o ponto desse vídeo. Enquanto eu tiver uma plataforma, eu vou expor meu ponto de vista e que isso sirva para algo positivo na vida de vocês. Deixa aqui nos comentários também o que você está achando de tudo isso, desse lançamento, dessa quantidade imensa de eventos que a gente está tendo por mês. Deixa aqui porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, eu vou deixar aqui meu muito obrigado e como sempre até a próxima. Jogada excelente. Isso se meu canal não cair depois desse vídeo aqui, né?